Olá, bom dia! Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV, um programa que tem como objetivo abençoar o seu dia, a sua vida, a sua casa, a sua família. Sejam muito bem-vindos, recebam a paz do Senhor Jesus, esse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, e ao meu lado ele, meu xará, Rodrigo Gondim. Bom dia, xará. Bom dia, xará. Bom dia a todos vocês que nos ouvem aí simultaneamente, né? Pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal do Instagram também, tá? Que Deus venha nos abençoar essa manhã maravilhosa, nos dê um dia próspero, produtivo, mas acima de tudo, nos dê um dia onde o nosso coração possa absorver essa semente semeada é a palavra do Senhor, então que nossos corações possam ser, né, aquela terra fértil, onde absorve a palavra do Senhor, a porção da palavra do Senhor, a semente da palavra do Senhor, e que essa semente possa germinar e assim por diante dar frutos. É isso aí, ó. E o texto de hoje, qual que é, xará? Xará, eu vou ler o texto de hoje, e a hora que eu ler, você vai dar a explanação, ou como você mesmo fala, o plano de fundo do texto. Então vamos lá. O texto hoje ele é bem conhecido, é um versículo bem conhecido, está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 35. Todo mundo fala esse texto, né, xará? Todo mundo fala esse versículo, né? Todo mundo sabe ele de cor. E o versículo é o seguinte: Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Jesus chorou. Uau. E hoje nós vamos explanar, fazer uma exegese, né? Como eu falei com meu amigo ontem, sobre esse choro de Jesus. Xará, qual que é o plano de fundo do contexto, né, que esse versículo está inserido? O pano de fundo desse contexto, João 11 retrata justamente a morte de um grande amigo de Jesus chamado Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, e ambos, todos eles eram amigos de Jesus. E Jesus vivia na casa. O engraçado, xará, é que Jesus não chamou nenhum dos discípulos de amigo, exceto Judas, né? Judas, quando quando Jesus estava sendo preso, ele falou assim: amigo, a que viestes? Chamou Judas de amigo. Foi na hora do beijo? Na hora do beijo. Na hora do beijo, né? Amigo, a que viestes? O que tiver de fazer, faça logo. E Judas foi lá e o entregou, né? O denunciou, né? Através de um beijo, marcando Jesus ali para que os soldados romanos pudessem prendê-lo. Só que esse amigo que Jesus chama Judas é diferente do amigo que Jesus se refere a Lázaro. O amigo que Jesus se refere a Judas é tipo assim: e aí, meu amigo? Agora, o amigo, quando Jesus se refere a Lázaro, ele é meu amigo. Há uma diferença enorme. E quando Jesus, amigo de Lázaro, de Marta, de Maria, da casa, da família de Lázaro, Jesus fica sabendo que Lázaro estava enfermo. Jesus não vai à cidade. Jesus fica sabendo que Lázaro 4 dias depois morre. Então Jesus fala assim: agora nós vamos à cidade. Chegando na cidade, Jesus vai encontrar Marta. Nós até falamos sobre isso alguns dias atrás. Jesus vai encontrar Marta, que era uma das mulheres mais influentes da aldeia de Betânia. Marta não entende o propósito de Jesus quando Jesus fala assim: ó, Lázaro há de ressuscitar. Jesus estava categoricamente afirmando o que ele faria na vida de Lázaro, ou na vida daquela família. Porém, Marta não entendeu quando Jesus o disse. É esse o problema da falta do relacionamento. Porque quando nós temos relacionamento, você tem relacionamento com seu pai, né, xará? Justamente. Você lembra quando seu pai, só de olhar para você já sabia o que ele queria? Justamente. Né? O pai, a mãe, só de olhar você já sabia. Minha mãe tinha o costume de falar assim: ó, quando chegar na casa de alguém, se tiver com fome, fala que não tá, para não comer na casa de ninguém. Minha mãe era sistemática. Demais. Aí, tipo assim, as pessoas chegavam na casa de alguém, a pessoa oferecia, era raridade ir na casa de alguém, mas quando chegavam na casa de alguém e a pessoa oferecia alguma coisa: quer comer um bolo? Minha mãe só olhava, o olhar dela já falava assim: não. Entendeu? Então a gente já sabia.
É muito legal isso, né, cara? Hoje a gente olhando para trás, a gente vê que é muito interessante isso, né? Esse olhar, essa comunicação, esse né? relacionamento. Então, tipo assim, Jesus tinha um relacionamento. E o problema de você não se relacionar é não entender o que a outra pessoa quer expor. E Jesus olhava para Marta, olhava para Maria, no caso, para a família, e Jesus falou assim: olha, Lázaro há de ressuscitar. Aí Marta vem, conturbada com os sentimentos. Os sentimentos de Marta estavam totalmente confusos. E Marta olha e fala assim: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar, mas no último dia. Ela está, em outras palavras, está dizendo assim: ó, o que eu quero é para agora, eu não quero para o último dia. Eu preciso para agora. Aí Deus está trabalhando também a ansiedade de Marta. Porque nós somos assim. Quando nós precisamos de um benefício de Deus, nós ficamos totalmente desorientados, cara. Quando nós precisamos de um benefício de Deus, a ansiedade nos atrapalha de uma tal forma que nós não conseguimos enxergar o milagre e tão pouco exercer a fé. Nos causa uma cegueira espiritual. Justamente. Uma cegueira espiritual. Então, quando Jesus fala, Lázaro há de ressuscitar, e Marta fala, mas é no último dia, eu queria agora. Jesus fala assim: não dá para conversar com Marta porque ela não está entendendo o mistério. Manda chamar Maria. Então Maria vem. Aí Maria fala a mesma coisa: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se diz, né? A presença do Senhor aqui era garantia de vida de Lázaro. Porque ninguém estava esperando que Jesus ressuscitasse Lázaro. Ninguém. Estava esperando a cura. Esperando a cura. Só que Deus não trabalha da forma que a gente espera. Deus trabalha da forma que Ele quer. Justo. Marta estava esperando o quê? Uma palavra que Jesus, que o servo, quando foi anunciar que Lázaro estava doente, se uma palavra ele trouxesse, Lázaro estava curado. Mas Jesus não libera uma palavra. Tem coisa na sua vida que não será liberada através de uma palavra. Tem coisas na sua vida que a própria presença de Jesus é que vai resolver. Uau. Jesus tem hora que não vai liberar uma palavra. Recebe esse nome de Jesus, digita amém no chat aí, ó, tanto no Instagram quanto no YouTube. Digita amém se você crê. Tem coisa na sua vida que não será liberada apenas por uma palavra de Jesus. Tem coisa na sua vida que será liberada através da presença dele. Jesus poderia liberar uma palavra, como ele fez com o centurião, lembra? Um servo de centurião. Foi. O centurião falou assim: meu servo, a quem eu amo muito, está doente. Não precisa ir na minha casa. Uma palavra sua resolve. Uma palavra sua resolve. Aí Jesus falou assim: seu filho, o servo está curado, vai lá, leva a cura para ele. Uma palavra liberada. Só que Jesus aqui não quer liberar uma palavra. Jesus aqui está liberando a presença. Se é amigo, tem que ter presença, não é a palavra que resolve. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Se tem relacionamento, meu amigo, não é uma palavra. Se tem relacionamento, é uma presença. Tá pegando? Olha por onde Deus está nos levando, hein? Se tem relacionamento, não é uma palavra. Se tem relacionamento, é a presença. Lembra de Paulo na prisão? Paulo e Silas adorando? Estavam presos. Eles começaram a adorar. Uma palavra não resolve. O que aconteceu? A presença de Deus desceu na terra. E a terra começou a tremer. E as portas da cadeia se abriram, movidos pela adoração. O carcereiro veio e falou assim: olha, agora eu estou lascado, estou morto. O que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paulo vem e fala assim: ó, crê no Senhor Jesus. Aqui é a base da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Uau! Então tem coisa que não é uma palavra, tem coisa que é a presença. Então Jesus não libera a palavra porque ele sabia que ele se faria presente. Manda chamar Maria. E Maria vem e propõe a palavra. Se tu estivesse aqui, Senhor, a presença, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, que era a garantia da vitória. Aí Jesus vem e fala assim: onde o puseste? Só que quando Jesus fala onde o puseste, o contexto agora, a gente entra no texto. Olha só o contexto. Seria o versículo 35. Olha o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés. A palavra lançou-se aqui no grego é proskeneo. Lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu queria a tua presença aqui. E Jesus, pois, quando a viu chorar
E também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E Jesus disse: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E entramos no texto, Jesus chorou. Quando a gente lê esse texto, Xará, Jesus chorou, e agora eu passo a bola para você. Existem duas revelações no texto. Há duas vertentes para esse texto. A primeira vertente: Jesus chorou pois viu a família chorando e se compadeceu dela, a ponto que a Bíblia diz que moveu-se em espírito e perturbou-se. E se perturbou aqui é angustiou-se ou ficou triste. Primeiro, Jesus vendo a família chorar e também os judeus que com ela vinham, ele moveu-se em espírito e ficou triste. E disse: onde puseste? A tristeza trouxe uma reação. Onde puseste? Disseram: vem ver. E Jesus chora. Primeira vertente, vê justamente a solidão, a tristeza, a angústia da família e dos amigos. A segunda vertente, Jesus chora por ver a falta ou a ausência de fé, mesmo sabendo que ele era poderoso, porque já tinham visto ele operar milagre. E agora Jesus está vendo esse povo ausentar-lhe a fé. E eu passo a bola para você. Xará, em 1 Coríntios 13, versículo 13, fala assim, ó: agora permanecem a fé, a esperança. Aqui na minha Bíblia está a caridade, mas vamos ler na linguagem de hoje, que é o amor. Vamos substituir essa palavra. Então eu falo o seguinte: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior dessas é o amor. Então aqui quando eu estava lendo esse texto, né, e meditando na palavra do Senhor, eu falo assim: pô, se Jesus chorou, mas por que ele chorou? Porque ele amava Lázaro? Porque ele amava a família? Também. Só que se a gente for pegar nos primeiros versículos do capítulo 11, né, quando fala, né, das suas irmãos, né, fala assim, que ela manda enviar um mensageiro, né, até Jesus. Se a gente for ler a partir do versículo 3, portanto as suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: essa enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, quando Jesus chora, aqui o Xará explanou muito bem, esse texto traz duas vertentes: uma pelo amor da família, pela empatia que ele tinha com a família, né? E pela empatia, pela sensibilidade que ele tinha com aquelas pessoas. E outro, Xará, outra vertente que eu pensei ontem, foi sobre essa incredulidade. Porque se a gente for pegar do capítulo 1 de João até o capítulo 11, que fala da morte de Lázaro, Xará, tem várias e várias passagens de Jesus. Primeiro ele nasce, depois ele é apresentado, né? Depois ele se apresenta na sinagoga, ele prega na sinagoga, faz aquele sermão de duras palavras, né? Já pega os primeiros discípulos ali, os primeiros discípulos já participam de milagres. Então, se a gente for decorrer os 10 capítulos anteriores, tem várias e várias passagens, né? Jesus chega de uma caminhada, cansado, para no tanque lá de Betesda, fala com a mulher samaritana, né? Fala com ela, fala para ela se beber da minha água e tudo mais. Aí vem várias passagens que eu vou estar me recordando aqui na minha mente. Aí vem a cura do servo do centurião, aí vem a primeira multiplicação dos pães. Aí na primeira multiplicação dos pães, ele sai da multidão, a multidão segue ele, os discípulos atravessam o mar, Pedro anda sobre as águas. Quando ele volta, a multidão pega o barco, vai atrás de Jesus, e Jesus pergunta assim, e eles falam: Senhor, aonde tu estás? Aonde tu estava? Ele fala assim, aí Jesus fala assim: vocês não vieste procurar por mim, mas vieste procurar pelo pão que tu comestes e já saciaste. Ou seja, a multidão perseguia Jesus pelo pão que padecia, pelo alimento que padecia. Quando você almoça, Xará,
daqui 2, 3, 4 horas você tem fome novamente. Ou seja, a maioria da multidão, a maioria do povo procurava Jesus o quê? Para saciar aquela fome de material. Aí ele foi, curou o paralítico no tanque de Betesda. Ou seja, o que é que eu quero retratar? Vários milagres Jesus fez. Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães. Depois, nesse contexto, ele falou assim: mas o Senhor vai fazer mais sinais? O Senhor realmente é o Filho de Deus? Poxa, eu acabei de multiplicar o pão, acabei de te dar alimento. Você está falando se eu vou fazer mais sinais, para mim fazer mais sinais, para ver se eu sou verdadeiramente o Filho de Deus, se eu sou verdadeiramente o Messias. Então havia ali assim uma incredulidade por parte da multidão. E Jesus estava na característica aqui, a gente tem que ver, Jesus era Filho de Deus, certeza, era. Só que aqui ele estava com as características do que humana. Ele sofreu o que a gente sofria aqui na terra. Ele passava o que a gente passava aqui na terra. Tanto é que quando ele foi provado no deserto, ele fala assim: ele teve fome. E o diabo foi e provou ele aonde? Na comida. Então, ou seja, se ele teve fome, ele sofria as mesmas características, os mesmos desejos que nós tínhamos e os anseios que nós tínhamos aqui nessa terra. E aí eu faço uma reflexão, Xará, eu fiz uma reflexão da seguinte maneira: e Jesus chorou. Esse choro poderia ser um choro igual nós estamos explanando aqui, de inconformidade, um choro de angústia. Fala assim: poxa, eu falei, eu amo essa família, e eu falei que essa enfermidade era para manifestação da glória de Deus. E aqui em Coríntios 13, Paulo revela o seguinte: e agora permaneceis na fé. Fé não é a mesma coisa de esperança. A esperança vem de você esperar, do verbo esperançar, de você esperar aquilo que você deseja. E a fé é a certeza dessa espera. Então esperança não é a mesma coisa de fé. São duas palavras distintas. Ah, Rodrigo, mas tem o mesmo significado? Não. Esperança vem do verbo esperançar, ou seja, eu vou esperar acontecer aquilo que eu quero. Quando eu espero que vai acontecer aquilo que eu quero, que eu estou esperando, eu estou confiando, aí gera fé que vai acontecer. Só que aí ele coloca um tripé aqui, porque tem um amor. E a maior dessas três coisas são o quê? É um amor. Só que não tem como, Xará, a gente exercer um amor só para mim, só meu. Eu tenho que exercer o quê? Amor a outras pessoas também. O que é que eu quero falar com isso? Quando você ora para Deus, como é que é a sua petição? Será que nós enxergamos, será que nós somos essa multidão que só chega para Jesus pedindo? Será que nós somos essa multidão que só chega a Jesus com problema? Será que você que está me ouvindo, você só chega com Jesus para falar: Senhor, ó, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de um milagre aqui. Senhor, eu estou passando por essa situação. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu estou passando por aquilo. Será que Jesus, nesse contexto aqui, ele não estava com a cabeça tão cheia que ele falou: poxa vida, eu já liberei uma palavra, eu amo a família, eu estou aqui, mas mesmo assim está tendo incredulidade? Aí ele chorou porque ele amava, concordo. Mas ele chorou também porque ele era o quê? Nos 10 capítulos anteriores, até perseguido, ele já tinha começado a ser perseguido aqui. Até perseguido pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei, ele já estava sendo o quê? Perseguido. Ah, mas você não pode curar no sábado. Olha, o que é o maior? É o sábado ou o bem? Aí eu penso assim, o soro de Jesus aqui foi o quê? Será que foi mais pela morte? Porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. No fundo, Xará, ele sabia. Tanto é que ele já tinha decretado: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória, é para a vida. Então ele já sabia que Lázaro ia ser indecorrente de tudo. Ah, passou 3 dias, 4 dias, se fosse 30 dias, ele ia ressuscitar Lázaro. Isso é fato. Agora, e o choro da incredulidade? Fala: poxa, eu sou da casa, eu sou da família, eu descanso aqui, eu faço daqui de Betânia, né? Eu ficava em Betânia, eu faço aqui dessa casa, da casa de Lázaro, da casa de Marta, o meu lugar de descanso. Eu venho aqui para descansar.
E quando, Xará, você vai numa casa para descansar, ou quando você, por exemplo, eu visito muito, um exemplo, eu visito muito a casa do Rodrigo, eu gosto de ir lá, porque lá eu descanso, lá a gente conversa, lá gera intimidade, ou seja, lá a gente compartilha histórias, e eu tenho certeza que Jesus compartilhava história com aquela família, compartilhava milagres que ele tinha feito, compartilhava, aumentava a fé daquele povo, mas mesmo assim, eles não acreditaram na palavra. Verdade. Mesmo assim, eles não acreditaram na palavra. Então, o choro de Jesus foi um choro, entre aspas, de remorso. Que não, eu já determinei a palavra, mas eles não acreditam. Rodrigo, eu já determinei a palavra, mas eles não acreditam. E aí eu pensando sobre o choro, aí eu pensando sobre tudo que Jesus passou, e aí eu volto a falar que a gente não deve olhar para homens, e sim para a vida de Jesus. Porque Jesus, o seguinte, no ministério dele todo, Xará, todo, no ministério dele todo, o povo só queria extrair. É igual um dia eu estava conversando com um amigo meu, o Nelder, ele é delegado, né? Ele fala assim: Rodrigo, ninguém vem aqui no meu trabalho trazer um café ou um pão de queijo. O povo só vem aqui através de problema. O povo só vem na delegacia porque tem um problema. O povo só diz que o 190 porque tem um problema. Ninguém diz que o 190 fala assim: estou ligando aqui para vocês virem aqui em casa, tá a sua carne, passa aqui. O povo só liga através de quê? De problema. E muitas vezes nós só ligamos para Deus, só falamos com Ele, só falamos com Jesus, só pedimos a sua intercessão para problema. Na hora que você está bem, que você pode glorificar, que você pode adorar o nome do Senhor, que você pode bendizer o nome dEle, você esquece. Então nessa época aqui, ele também era humano, Xará. Nessa época aqui, ele também sentia a necessidade, às vezes, de um abraço. Poxa, eu estou fazendo tanto por esse povo, e esse povo ainda está me negando. Poxa, eu vim por esse povo, e esse povo ainda está me contradizendo. Poxa, eu vim por esse povo, eu acabei de multiplicar os pães, e o povo ainda está perguntando se eu vou fazer milagre. Poxa, eu acabei de curar aquela vez que ele curou quantos cegos? Foi 10 cegos. Quantos voltou para agradecer? 2 voltaram para agradecer. Ou seja, quantos milagres Jesus fez e quantas pessoas voltam para agradecer? Quantas coisas Jesus fez na sua vida, está fazendo na sua vida, está te dando bênção? Será que você está agradecendo? Ou será que você só está orando na hora da dificuldade? Será que você só está orando para Ele na hora que você está entristecido? E aí a gente tem que trocar de lado também. Será que eu só estou pedindo? Porque uma amizade, Xará, Jesus chamava Lázaro de amigo, você recitou muito bem. Agora, uma amizade não é só vem a nós. Uma amizade chama-se cumplicidade. Da mesma forma que eu me dou para essa pessoa também tem que se me doar para mim. Da mesma forma que eu escuto essa pessoa também tem que me escutar. Da mesma forma que eu ajudo essa pessoa a sobressair pelos seus problemas, ela também tem que me ajudar a sobressair sobre os meus problemas. Porque não adianta, ou seja, a amizade é uma via de mão dupla, não adianta uma via única, só vai. E muitas das vezes nós queremos de Jesus o quê? Uma via de só vem a mim, eu só quero isso, mas eu não entrego. E muitas vezes quando você não tem essa atitude de entregar a Deus, entregar eu falo, gente, não é só oferta não. Entregar eu falo é uma oração quebrantada. Entregar eu falo é uma oração de gratidão. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado porque eu acordei hoje, eu estou respirando. Muito obrigado, porque a minha vida, porque eu vim, né? Porque o Senhor me deu a vida no dia de hoje, novamente. Porque o Senhor me deu mais 24 horas para mim conquistar um dia. Ou às vezes você já acorda o seguinte: Senhor, ó, abençoa meu dia. Senhor, ó, vou ter um dia atribulado. Ou seja, você só vai para Jesus para pedir. E aqui, será que ele não cansa, não? Será que ele não estava cansado? Igual no tanque de Betesda. Ele parou, a mulher samaritana. A Bíblia relata que eu estava cansado. E ele parou o quê? Para descansar. Rodrigo, eu estava cansado da caminhada. Aí retrata.
tanto que ele estava cansado da caminhada, retrata o que eu falei, que na época que ele passou aqui, ele tinha todos os sentimentos nossos, ele tinha todas as pegadas das nossas emoções, ele cansava fisicamente. Quando ele se retirava ao Pai para orar, sozinho, como é que era a oração dele com o Pai? Aí eu imagino, como é que é a oração de Jesus com o Pai? Senhor, renova minhas forças. Senhor, eu estou esgotado, me renova. Eu estou pregando para esse povo, eu estou fazendo milagre, eu estou operando, eu estou cumprindo meu propósito, mas esse povo não está acreditando em mim. Senhor, eu estou efetuando milagre, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me deu, eu estou amando esse povo, só que esse povo não está me amando novamente. Só está me sugando. Às vezes eu penso, será que a oração de Jesus, em particular, era uma oração para renovo das forças. Xará, há 3 registros bíblicos sobre Jesus chorando, né? 3 registros bíblicos. Essa de Lázaro, que ele chora com Maria, né? E por ver a multidão chorando, os judeus chorando. Segundo, o outro registro é quando Jesus chega em Jerusalém, ele chora pela cidade, por ver Jerusalém destruída e pelo pecado de Jerusalém, né? Lucas 19:41 fala que Jesus chora. Terceiro lágrima de Jesus, o terceiro choro de Jesus, foi o que antecedeu a crucificação. Foi lá no Getsemane, quando ele chora a ponto de transpirar, né, sangue, suor de sangue. Jesus também chora. E esse choro aqui de Jesus, o terceiro choro de Jesus aqui, é um choro não de... Por muitos anos da nossa vida, a gente aprendeu que esse choro é porque Jesus estava vendo que ele seria crucificado, quando na verdade não, Jesus já veio sabendo que ele cumpriria o seu propósito. Paulo escreve Filipenses 2:5 em diante, que diz que sendo Deus, não usou por usurpação ser semelhante a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma humana, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus, todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, ele já desceu sabendo que ele cumpriria um propósito. Então, Rodrigo, por que Jesus chora aqui? Por que essa angústia no Getsemane a ponto da pressão, né? É porque ele estava com medo dos açoites? Não. Ele estava com medo de apanhar? Não. Ele estava com medo da coroa de espinho? Não. Ele estava com medo do abandono dos discípulos? Não. A única coisa que Jesus chora aqui, o porquê que Jesus chora, é porque era a primeira vez e única que ele separaria do Pai. Uau! Era a única vez que o Pai e Cristo iriam se separar. E ele vê o Pai, ele vê ali o abandono do Pai, porque Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. E ali Jesus se tornaria pecado. E como Deus é santo, não compactuaria com o pecado. Na crucificação. Então Jesus chora porque aqui está a primeira e única vez que ambos se separariam, porque ambos estão desde a fundação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito ou do Altíssimo. Ou seja, era a primeira vez que Jesus... Xará, isso é tão fantástico, que Jesus não chora quando foi açoitado. Jesus não chora quando ele foi crucificado. Isaías 53, o profeta Isaías, ele vai narrar a crucificação, e ele vai narrar que Jesus não chora quando ele está sofrendo a quarentena. Jesus não chora quando cravaram-lhe a coroa de espinho. Jesus não chora quando o chicote romano estalava com pontas de osso e chumbo nas costas, arrancando-lhe a pele. Jesus não chora quando rasgaram as suas vestes. Jesus não chora quando ele colocou uma cruz de aproximadamente 70 quilos nos seus ombros e sai andando pela via dolorosa do Gólgota, né? A via dolorosa. Ele não chora, mas ele chora com o abandono do Pai. Quando Deus vira as costas para Jesus no Getsemane, Jesus vai dar um brado dizendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, ou lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparastes? Ali é um grito de dor. Porque o desamparo, e o pai, porque ali estava sendo exercida a justiça de Deus, e como justiça de Deus, ele está sendo ali punido, porque ele se fez pecado por nós. Uau! Olha só o que Isaías fala sobre a via dolorosa. Isaías 53, versículo 2 a seguir, ele vai dizer assim, ó, que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o desprezado e o mais indigno entre os homens, como um de que os homens escondiam o rosto. Era o desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Contudo nós o reputávamos como aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho. Ele foi levado ao matador, e como ovelha muda, ou seja, não houve lágrima, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Uau! Esse é Jesus caminhando pela via. Então existem três. Primeiro, sobre Lázaro, sobre Jerusalém, na verdade, ele chora por ver a cidade destruída. Ele chora por ver a cidade acabada, o povo vivendo na idolatria e no pecado. Segundo, ele chora por Lázaro. Na verdade, nem é por Lázaro. O Xará falou bem demais. Ele não chora por Lázaro, porque sabia que Lázaro ressuscitaria. Ele chora por duas vertentes: por se compadecendo pela família e pela falta de fé que o povo teve. E em terceiro, ele chora pelo abandono do Pai. Gente, isso aqui é fantástico. Jesus, como diz o Xará, né, e colocou aqui, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem ele chora, mas como Deus, Apocalipse diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Como homem ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem ele teve sede, mas como Deus, ele é a fonte da água da vida. Como homem ele morreu, mas como Deus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, Jesus ele andou ali por vias dolorosas, mas como Deus ele disse: vinde a mim, os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas são as vertentes que a gente tem que... Essas são as vertentes, Xará, que a gente tem que olhar hoje. Não olhar às vezes a vida do homem, não olhar às vezes a vida de pastor, e eu encerro, não olhar a vida de ninguém, e sim aprender com a caminhada de Jesus, e sim aprender com os passos dele, como é que Jesus agiu nessa terra. Eu estou passando por essa dificuldade, como é que Jesus agiria se ele estivesse passando por essa dificuldade também? Como é que ele agiria? Se eu só pegar um ganchinho aqui que você falou, tem um livro de Max Lucado que é fantástico, que fala assim, ó: em seus passos, o que faria Jesus? É você se colocar, tudo que você vai fazer, falar assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Em seus passos, o que faria Jesus? Vale a pena dar uma lida nesse livro. Vale a pena, sim. Então, assim, nós temos que olhar. E assim, eu aprendo cada dia mais e mais com a caminhada dele, com o que ele fez, até com os milagres dele, até com o questionamento, né, dos samaritanos, até com os questionamentos, né, dos saduceus, dos fariseus, do povo que questionava. E eu me pergunto muito: será que eu estou sendo esse povo, será que às vezes questiona? Ou será que eu estou sendo aquele povo que só vai atrás de Jesus através de petições? Só vai através de Jesus, só sai atrás de Jesus para pedir alguma coisa, só sai atrás de Jesus para quando está numa situação difícil, ou nos momentos de alegria está do meu lado também, se fazendo festa, que Jesus também gostava de festa, né, Jana? Jesus também gostava de festa. Será que no momento que eu estou com festividade, ele está comigo também? Ou só nos momentos de aflição que eu busco ele? Então hoje é um dia para a gente refletir como você está buscando Jesus. Só nas suas dificuldades ou em todo momento da sua vida? É verdade. Vamos orar, Xará? Achou o livro aí?
Achei? Eu só errei o autor. Sheldon, que escreveu em seus passos O que faria Jesus. Max Lucado escreveu O fim da ansiedade e a graça manifestada. Rapaz, Max Lucado é um escritor fantástico. Vale a pena você ler os livros de Max Lucado, é muito bom. Então vamos orar, Xará? Vamos orar? Que palavra poderosa hoje, hein? Justamente. Revelação pura do céu nesta manhã. Amém. Vamos orar? Pode conduzir? Pode. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por estar na Tua presença. Deus, que palavra revelada, que palavra poderosa. Nos dê graça, meu Deus, para entendermos a Tua verdade. Nos dê graça, meu Pai, para compreendermos o Teu poder. Nos dê graça, meu Deus, porque somos limitados, mas a Tua graça nos alcança e nos ensina, meu Deus, a exercer a fé mediante as provações. Não queremos ser como Maria, não queremos ser como Marta, que mesmo o Senhor expondo que o curaria, que ressuscitaria Lázaro, ainda nos faltava fé. Amém. Deus, no nome de Jesus, quando o Senhor liberar uma palavra, ou mesmo que não seja uma palavra, mas que a presença esteja presente em nossas vidas, para que possamos entender e crer que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. Como disse Deus, somos limitados. Nossas limitações não permitem, Senhor, enxergar muitas vezes o caminho futuro, mas o Senhor já conhece o nosso propósito. Amém. Então nos dê graça para crermos, meu Pai. Nos dê graça para andarmos em comunhão, em relacionamento. Nos dê graça para andarmos, meu Pai, em fé. Como disse, Senhor, como diz a Tua palavra, de fé em fé, de glória em glória. Espírito Santo, nos proteja, aumenta-nos a fé, para que possamos viver o sobrenatural da graça. Espírito Santo, guarda-nos por Tua bondade. Intercedo agora, Senhor, em favor de todos que pediram oração, todos aqueles, meu Pai, que querem e que precisam. Talvez estejam, Senhor, em um leito de hospital, talvez estejam passando por um momento de angústia, talvez estejam, Senhor, talvez acordaram hoje e receberam uma péssima notícia. Deus, no nome de Jesus, alcance essas vidas, meu Pai, para que elas possam, meu Deus, em nome de Jesus, experimentar o Teu milagre, experimentar a benevolência, Senhor, da Tua graça. Espírito Santo, nos abençoe nessa terça-feira, para que possamos continuar firmes, para que possamos continuar, Senhor, ó Deus amado, com a nossa fé alicerçada em Ti. Amém. Guarda-nos, meu Pai, do dia mau e nos abençoe, Deus amado, e nos surpreenda esta manhã, nesse dia, pela Tua bondade. É assim que oramos, porque é assim que cremos, em nome do eterno Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Essa programação, a todos uma terça-feira abençoada. Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã às 7 horas nesse mesmo canal.